Olá, você acompanha a partir de agora mais uma edição do podcast Questão de Opinião, o podcast de política aqui do Opinião CE. Meu nome é Felipe Barreto, sou repórter de política e aqui para a mesa hoje nós convidamos o deputado estadual João Jaime. Seja muito bem-vindo, deputado. Obrigado, Felipe. Obrigado ao Grupo Opinião. É um prazer participar do seu podcast. Então, antes da gente começar aqui nossa conversa, eu queria ler um resumo rápido do deputado. Inclusive, se tiver alguma coisa errada, pode me corrigir aí na hora, deputado. João Jaime Gomes Marinho de Andrade começou sua carreira política em sua terra natal, Acaraú, no litoral norte do estado, onde se tornou vereador e também já foi presidente da Câmara Local, da Câmara Municipal. Em 2002, ele se elegeu como deputado estadual do Ceará pelo PSDB, estreando no parlamento estadual. No último ano de 2022, foi eleito deputado estadual pelo Progressistas com 76.016 votos, chegando aí no seu 6º mandato consecutivo, um dos mais longevos aí da Assembleia. E atualmente ele é 4º secretário da mesa diretora. Então está ali também na mesa diretora, que é o colegiado mais importante da Assembleia. Então, para a gente começar aqui nossa conversa, deputado, eu queria iniciar perguntando sobre isso, sobre essa sua longevidade no parlamento, né? A gente estava conversando antes, talvez o senhor só não seja mais longevo que o Fernando Hugo e que o Baquite na Assembleia. Então, eu queria saber, assim, o que é que lhe motiva a continuar exercendo essa função de deputado estadual aqui na Assembleia? É o contato com a população, são as políticas que têm que ser ali analisadas e votadas. Então, assim, para resumir, o que é que lhe motiva, o que é que o senhor poderia falar para a gente? Olha, Felipe, em primeiro lugar, cada deputado tem representa algum segmento. Tem uns que representam os trabalhadores, tem outros que representam determinados setores da economia, tem outros que representam a opinião pública como geral. Por isso se dedicam mais às redes sociais. E eu sempre me pautei em representar os municípios que eu sou votado. Então, desde o meu primeiro mandato, eu me dedico aos municípios a ajudar as administrações quando são prefeitos, ajudar as oposições quando estão na oposição e levar recursos para os municípios. E isso eu presto contas com a população desses municípios. Temas gerais, como meio ambiente, como outros temas econômicos que eu também gosto de atuar, eu faço uma defesa em modo geral, né? Principalmente da questão ambiental. Sim. Nós temos agora um problema lá em Jericoacoara, da privatização do parque, vai ser julgado na próxima terça-feira. E vai ser assunto do podcast também aqui. Eu vou fazer um pronunciamento amanhã sobre isso. Então, esse é o segredo. Você representa o município, o meu pelo menos, representa o município. Vou dar um exemplo aqui, que hoje são prefeituras: Maranguape, Caridade, Tejuçuoca, Miraíma, Viçosa, Ipueiras. São hoje os prefeitos que me apoiam. Então, o que é que eu faço? Eu busco recursos para esses municípios, é importante, eu ajudo na parte administrativa, dando minhas opiniões, Eu fui 8 anos chefe de gabinete do governador Tasso Gereissati, então tenho uma certa experiência em administração, também sou empresário do ramo de turismo e de criação de camarão, e isso me dá uma experiência que eu possa ajudar a eles em muitas coisas. Então, e eu presto contas à população, me dedico a essas populações para fazer o melhor de mim. E a cada 4 anos eu tenho o meu julgamento através da manifestação que eles fazem nas urnas. Os municípios, principalmente esses menores, precisam muito do apoio dos deputados e do legislativo em geral, né? Tem município aí que vive somente de FPM, por exemplo, que é o Fundo de Participação do Município do Governo Federal. Precisa de que a gente vá ao governo do estado e consiga com o governador os recursos para fazer aquelas obras que o município, com seus recursos, não tem capacidade. Sim, com seus municípios, está tudo ok? Está tudo ok. Deputado, para continuar aqui sobre os seus mandatos, a gente estava até conversando antes, né, a diferença que o legislativo tem passado dos últimos anos até o momento de agora, né? Eu não tive a oportunidade de acompanhar
como era antigamente por contabilidade, mas conversando com outros deputados, com lideranças políticas, muitos falam que antes você realmente tinha ali um poder legislativo forte, né? Um poder legislativo atuante, que não dependia muitas vezes do executivo, que isso é a defesa, na verdade, é o que algumas pessoas do meio político acusam de que o legislativo é hoje em dia, né? Que seria um poder dependente exclusivamente do executivo. Então, assim, como o senhor faz essa análise? Há realmente uma diferença exponencial do que era o legislativo anteriormente e do que é o legislativo hoje em dia? Sem dúvida. Eu acho que quando eu entrei na Assembleia, em 2002, 2003, eu assumi, a eleição foi em 2002, eu assumi em 2003, você tinha um parlamento muito mais participativo dos deputados. Os deputados participavam mais. As discussões, as comissões funcionavam em cada comissão de Constituição e Justiça, de Educação, de Serviço Público. Então, passavam todos os projetos por essas comissões e, muitas vezes, as discussões eram maiores nas comissões do que no próprio plenário, porque tudo já vinha resolvido. E isso, numa evolução que eu acho negativa, né? E aqui eu não culpo ninguém, não quero culpar nenhum presidente, mas isso foi evoluindo para você ter um parlamento totalmente independente. E aí você não tem mais discussão nas comissões, as comissões são realizadas no próprio plenário. Eu acho um excesso de pedidos de urgência, né? E até de matérias que não vão ter efeito no ano fiscal, matérias que às vezes só vão ter a sua eficácia a partir do próximo ano, por conta da anualidade, e você tem assim todo esse processo para que não haja discussão, para que não haja isso, fez com que o parlamento murchasse. Você hoje for à Assembleia, você vai ver lá 5, dia bom tem 10 pessoas do plenário participando. E não é questão de porque nós temos as sessões virtuais, né? Não é por isso. Porque se não tivesse virtuais, se não tivesse a participação virtual, nem abrir a sessão você conseguiria abrir. Porque a falta de interesse dos deputados de discutir, porque não tem. E outra coisa também que eu atribuo a isso, essa polarização de esquerda e de direita, de extrema esquerda e de extrema direita. Então isso aí é muito nefasto para o país. Existe a maioria da população, ela está aí no meio. Ela nem é de extrema esquerda, nem é de extrema direita, nem está disposta a comprar briga, ela quer ver resultados, ela tem seu senso crítico, mas muitas vezes essa população, esse eleitor, ele é oprimido ou pela esquerda, quando ele opina alguma coisa desfavorável que eles acham, ou pela direita, da mesma forma, porque opina. Então você é taxado como isentão, você não toma posição, mas não é questão de tomar posição. Eu não preciso ser radical, nem de esquerda, nem de direita, para que eu possa expressar minha opinião. Então, isso aí é outra coisa muito prejudicial dentro da política, o achatamento desse pensamento de centro. O deputado, eu queria voltar um pouco nessa sua resposta sobre a questão das urgências, né, do projeto. Às vezes, alguns projetos que chegam extra pauta e são pautados com urgência. Eu queria saber se o senhor, como um governista, né, integrante da base do governo e também na mesa diretora, já tem dialogado ali com os líderes do governo sobre essa questão. Inclusive com o líder do governo, com o líder do governo na mesa, porque quando é de urgência, se você tem uma matéria que o governo está mandando, que você tem um prazo, olha, tem que aprovar até o fim do mês, hoje é dia 27. Então, se não aprovar até o fim do mês, nós vamos perder o empréstimo. Um exemplo aqui, como tem várias situações dessas. Aí cabe a urgência. Mas em uma matéria que a eficácia dela não se dá imediatamente, só vai se dar no ano subsequente, ela não precisa de ter urgência. Então, eu tenho conversado com o líder do governo, que é uma pessoa muito sensata, e ele vai conversar. Eu digo, vamos diminuir isso, porque é uma crítica positiva, não é uma crítica negativa, mas porque a discussão, no meu modo de ver, ela é sadia. A discussão no parlamento, ela precisa ser realizada. Você precisa realizar audiências públicas, você precisa chamar a população. A Assembleia era lotada de audiências públicas, as pessoas iam para a Assembleia discutir. Isso houve um achatamento e hoje você não tem mais isso. E não é porque está na base do governo que não pode fazer essa crítica. Exatamente. Né? Eu faço com toda tranquilidade de
de ver que isso não é saudável. Eu queria agora, deputado, retornar para a questão da polarização. Né, eu peguei a primeira parte da sua resposta, agora eu queria voltar para a polarização, porque a gente está vivendo um momento realmente bem polarizado na política brasileira, né? Ou você apoia o presidente Lula e o PT, ou você apoia o ex-presidente Bolsonaro. Isso é o que boa parte da sociedade pensa. Né? E aí nós estamos passando por um momento agora da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele foi condenado a mais de 27 anos de prisão. Alguns analistas já colocam que isso pode realmente enfraquecer o bolsonarismo, né, esse movimento de extrema-direita. E eu queria saber do senhor, a análise do senhor, se o senhor vê que existe um caminho para que essa polarização se enfraqueça. Né? Porque, assim, de certa forma, você enfraquecendo um lado, né, o outro lado talvez não seja a única saída, né, entre aspas. Então, se eu ver esse caminho para que a polarização se enfraqueça levando em consideração tudo que a gente está vivendo atualmente? Olha, ela está se enfraquecendo, do meu modo de ver, ela está se enfraquecendo se você vê as pesquisas agora. Né? Se você vê as últimas saídas, inclusive hoje saiu pesquisa, que o governador Tarcísio estava na frente do Lula no segundo turno. E por ele se manifestar publicamente, criticando o Supremo Tribunal Federal, e também apoiando essa ala mais radical da direita, ele caiu 5 pontos. Então, essa população está norteando. A população se manifestou nessa mesma pesquisa e em várias outras, de que é a favor que houve golpe, que é a favor que houve tentativa de golpe, que é a favor da punição daqueles que tentaram e que não tiveram sucesso, mas tentaram dar o golpe. E na hora que ele se manifesta a favor disso e contra a opinião pública, o que acontece? Ele cai. Ele era visto como uma pessoa, um candidato a presidente centrado, uma pessoa que estava ali exatamente fazendo esse papel de ser uma pessoa coerente, que não se pautar pela ideologia radical, e aí de repente ele muda, troca a camisa, bota outra camisa, vai para cima no palanque, radicaliza, e o que é que acontece? Ele cai. Ele cai. Vai manter o nicho dele? Vai manter, porque aqueles radicais, parabéns, estou gostando de ver, mas para o objetivo final de ser candidato a presidente e disputar de pé de igualdade na eleição, não é bom para ele. Ele caiu muito. Caiu e se não corrigir novamente, ele vai continuar caindo. E aí o que é que acontece? A esquerda cresce novamente, que estava numa situação, estava no corner e agora subiu de novo. Lula hoje ganha de todos os candidatos em qualquer situação. Como o senhor vê o cenário nacional, assim, para presidente? O senhor vê que algum candidato seria mais viável realmente para ser o presidente do país? Ou se apoiaria, não sei, uma reeleição do presidente Lula? Né? Olha, eu sou de centro, né? Eu sempre pautei, fui do PSDB, eu saí do PSDB, fui para o Democratas, porque o PSDB, naquele momento que eu saí, não formaria uma chapa para disputar, não teria legenda. Fui para o DEM. Do Democratas, quando ele se uniu com o PSL e formou União Brasil, eu tive que sair também, porque foi outro grupo que assumiu o partido aqui no Ceará. Fui para Progressistas. E minha linha sempre foi essa, de centro. Então, o que é que eu penso? Eu busco alguém que possa fazer esse papel, que comungue com aquilo que eu penso. Né? Comungue com aquilo que eu penso. Não assim, a nível nacional, se tiver um candidato... Na última eleição, no segundo turno, eu não votei nenhum dos dois. Sim. Não votei nenhum dos dois. E se continuar desse jeito no radicalismo, eu também, chegar no segundo turno, se for que escolher entre Bolsonaro e Lula, eu não escolho nenhum. Uhum. E o senhor citou União Brasil, inclusive a União Brasil está federado atualmente com o PP, né? Formou a Federação União Progressista. O que é que significa isso na prática? Né? Os partidos, eles tomam a decisão conjuntamente, né? Isso a nível nacional, aos níveis estaduais e ao nível municipal. E aí eu queria saber do senhor, como um dos principais expoentes do progressista aqui no Ceará, o que é que tem em discussão? Né? Porque, assim, o que a gente vê é o presidente nacional, o Ciro Nogueira, do PP, no caso, articulando bastante politicamente com
esse extremismo de direita, né? No caso, ele foi ministro do ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive. Então, assim, isso poderia ter impacto direto aqui no Ceará, né? Esse apoio do Ciro Nogueira ao extremismo de direita. Então, assim, como é que o senhor analisa essa situação e quando é que a gente vai ter realmente uma definição, né? Olha, o que aconteceu na eleição passada? Nós fomos liberados. Eu votei no governador Elmano. Sim. E pretendo continuar votando, seja liberado pelo partido, para votar no governador Elmano. Agora, eu acho que toda essa situação ela vai depender de quem foi escolhido para ser o candidato. Se o candidato for escolhido a ser a presidente pela direita for o Tarcísio, com certeza o União Progressista, que é a federação que foi criada, ela vai exigir que os partidos nos estados apoiem o candidato a presidente. Como há muitas divergências e cada estado tem sua situação, o que eu espero é que a gente seja liberado, nós, no meu caso, deputado estadual, e alguns deputados federais, como o caso do AJ, que é o nosso deputado federal. A própria Fernanda Pessoa também, né? Fernanda já é de outro partido, né? É do União, do União sim, Brasil. Sim. Mas dentro da federação. Dentro da federação. Sejamos liberados para votar para governador. Para presidente, tudo bem, vem o pacote completo. Mas para governador é isso que eu espero, que a gente seja liberado para ter a liberdade de votar no governador que a gente quer. Até porque todos esses municípios que eu falei aqui foram muito beneficiados com o governo do Elmano. O Elmano tem sido muito decente comigo, com o PP. Nós participamos do governo, tendo uma secretaria de cidades, que é o deputado Zezinho Albuquerque. Então, nós esperamos que, em último caso, a gente seja liberado para apoiar aqui. Agora, tendo a consciência de que isso não vai ser... O que disserem até o fim de março é especulação. Sim. Tudo que disser, vem aqui, bate uma foto, bate outra foto. Essa semana a notícia é que o partido vai ficar com lado A, lado B. Tudo isso não passa de especulação, porque o prazo limite é a mudança de partido. É o final de março, né? E é onde você abre a janela e onde aí as candidaturas a presidente vão estar mais clarificadas, e a gente vai ter uma noção de que você vai ter um candidato único ou vários candidatos a presidente, que você imagina assim, se o Bolsonaro lança um filho candidato, o Ratinho é candidato, o Zema é candidato, o Caiado é candidato, então você não tem como chegar no estado e dizer, olha, aqui no estado você vai ter que votar nesse candidato a presidente. Nesse cenário, então, o senhor acredita que seria mais fácil o partido ser liberado ao nível estadual? Eu acho que em qualquer cenário, não é o partido ser liberado, são os filiados, no caso. Os filiados do candidato. Você pode ter um filiado a nível estadual, a nível federal, sei que não vai. Mas a nível estadual, o que eu espero é que o partido libere, até porque a gente tem conhecimento dos outros estados que não são diferentes do Ceará. Não são diferentes do Ceará. A gente faz política para as pessoas que a gente representa. Então, se eu represento meus municípios e aqueles municípios que eu represento vão apoiar um candidato a governador, eu não posso me contrapor a eles. Então, esse é o meu pensamento de como vai ser isso lá na frente, mas só no próximo ano, a partir de começo de abril. O deputado, eu queria trazer o debate aqui para o Ceará, porque... Desculpa. A gente já vai... As eleições foram bem antecipadas, né? Na verdade, desde o final do ano passado já se discutia a eleição geral de 2026. Eu queria trazer o debate para o Ceará, porque a eleição aqui no Ceará também já está sendo bastante discutida, né? Pelos partidos, pelo político e pela sociedade em geral. Né, você deve ter ali realmente uma nova candidatura do governador Eumano de Freitas, mas você vê do outro lado já alguns nomes colocados, inclusive o nome do ex-ministro Ciro Gomes, que foi ministro do governo federal, foi candidato à presidência e pode estar vindo aqui concorrer ao Ceará. Né, e aqui tem uma situação também envolvendo o próprio União Progressistas, que os partidos, eles são... um está na oposição e outro no governo, né? Como o senhor disse, o PP no governo e a União Brasil na oposição, ali com o presidente
Capitão Wagner. Então, como é que o senhor analisa essa eleição que se aproxima aqui no Ceará, né, essas candidaturas que estão colocadas? O senhor já disse que vai apoiaria a candidatura novamente do governador Eumano de Freitas, mas você tem do outro lado ali outro nome forte que tem bastante conhecimento da sociedade. A gente sabe que isso acaba pesando, né? Então, como é que o senhor analisa isso pela sua perspectiva de cidadão cearense e também como deputado e como filiado à União Progressista? Olha, vai tudo depender do nacional. Quem vai ser o candidato a presidente? Né? Se o candidato a presidente for unificado, ou Tarcísio, ou Zema, qualquer um desses que estão candidatos, então, se for aquele candidato e for apoiado pela União Progressista e pelo PL, os dois maiores partidos, né? Você vai ter a nível nacional uma determinação para que em cada estado tenha um candidato para fazer palanque. Essa é uma situação. Sim. Nesse caso, fortalece um candidato de oposição. É Ciro Gomes? Não sei se Ciro vai ser candidato, apesar dele estar dizendo, mas eu não sei se ele vai ser candidato ou a presidente novamente, ou a governador, mas pode ser. Ou Roberto Cláudio, também não sei, vai depender de várias circunstâncias, mas com certeza esse grupo terá um candidato para fazer palanque para nível federal. Nesse caso, você vai ter duas candidaturas. Se não for desse jeito, não tiver um candidato único, tiver vários candidatos, aí o que é que vai acontecer? Você pode ter uma situação onde a União Progressista apoie o governador Eumano, que aí nessa visão, nessa situação, eu vejo que praticamente inviabiliza a oposição fica inviabilizada, não só pelo tempo de televisão Sim. que vai ter, mas também... Fundo partidário, né? A questão partidária. Sobra o quê para fazer a oposição? Vai sobrar o PSDB. Então, o PSDB, com o tempo que é insuficiente, recursos que não tem muito recurso para bancar uma candidatura a governador do estado, então enfraquece e quase que elimina a oposição numa situação dessa. Seria o candidato aí um franco atirador. Porém, se houver essa união e você tiver o apoio da União Progressista, do PL, do PSDB, com um candidato apoiado por esses partidos, você vai ter um endurecimento da eleição. Apesar que eu achar que mesmo nessa situação, como vai ter essa liberação de que a gente possa ter mobilidade de apoiar quem a gente quiser, dificulta um pouco a reeleição do governador Eumano. Né? Então você tem duas situações. Todas as duas situações dependem do que for decidido lá em cima. Então, a gente aqui só pode ficar torcendo ou ficar se movimentando, dando palpite, mas tudo isso vai depender do que vai acontecer a nível nacional. É uma das eleições que eu já vi, se eu pegar aí quando eu entrei na política em 82 para cá, a eleição estadual mais dependente da situação nacional. Eu nunca vi uma eleição estadual tão dependente do que vai acontecer na sucessão federal. O senhor vê, o senhor já disse, né, inclusive, que o Eumano ajudou bastante os municípios ali onde o senhor atua, mas o senhor vê que esse cenário que está sendo construído pode, não sei, trazer um pouco mais de dificuldade para uma eleição do Eumano, porque a gente lembra de 2022, era ele e outros dois candidatos, ele foi eleito no primeiro turno. Né? Lógico que ali tem o apoio do Camilo, do Cid, são apoios muito importantes que fortalecem bastante a candidatura dele, mas o candidato era Eumano, e ele foi eleito em primeiro turno. Então, assim, vendo esse cenário que está se construindo, com nomes nacionais podendo ser candidatos aqui no Ceará, o senhor vê que uma possível eleição dele, uma possível vitória dele poderia ser mais dificultada? Poderia. Nessa situação que eu falei, de você ter uma União Progressista, o PL e o PSDB juntos, os três, fortalece, seja quem for o candidato. Se for o Roberto Cláudio, se for o Ciro, se for outro do PL, não pode ser o André Fernandes, que não tem idade constitucional para ser candidato, mas qualquer candidato vai sair fortalecido, tanto pela questão do tempo de televisão, como também de recursos. Só os dois partidos, o PL e a Federação União Progressista, eles detêm quase que 40% de todo o recurso
todo o recurso para as eleições. Então, isso gera uma dificuldade maior. Porém, a outra situação, que é União Progressista apoiando o governador Elmano, você quase que inviabiliza a oposição. Caso aqui é um exercício de uma hipótese, né? Caso a União Progressista não libere os seus filiados aqui no Ceará, né? O senhor abriria aí uma possível, não sei, uma possível migração partidária para outro partido? Isso aí é uma avaliação que eu vou fazer lá em março, na janela. Na janela. Né? Aí eu vou fazer essa avaliação, vou pesar, vou medir. Ninguém pode antecipar situações que dependem de outras situações. Mas o senhor já conversou sobre isso com o AJ, por exemplo? Porque o AJ, ele é governista, ele deve querer se manter no governo também, né, para o próximo ano. Já conversei com ele e a gente chegou à conclusão que a gente tem que esperar. Não tem nada que eu possa fazer. Normalmente é esperar nacional. É esperar. O deputado, eu queria partir para um assunto que é muito pertinente ao senhor também, que é a questão ali do litoral norte, ali principalmente em Jericoacoara, né, a questão da concessão do Parque Nacional, que está nesse imbróglio já há algum tempo, e o senhor na Assembleia recentemente chegou inclusive a solicitar a reversão dessa concessão, né? A gente já tem inclusive um julgamento marcado para o próximo dia 23 de setembro, de um recurso que foi apresentado pela empresa que está gerindo ali, né, que é a Urbia Cataratas. Então eu queria saber assim, como é que o senhor vem analisando todo esse cenário que está ocorrendo ali no Parque Nacional de Jericoacoara? Felipe, para começar, essa concessão, ela tem uma coisa muito estranha, né? Quem ganhou a licitação? Quem é a empresa? Quem é o dono da empresa que ganhou a licitação? É um cara que foi estava envolvido no Petrolão, na Lava Jato, ele foi processado na Lava Jato e é, coincidentemente, irmão da segunda pessoa da Marina Silva, da ministra. Ele é o subministro, não sei como é que hoje é o cargo, muda todo ano, mas ele é a segunda pessoa na hierarquia do Ministério do Meio Ambiente. Ganhou a licitação. Segundo, ele ganhou uma licitação para aplicar 120 milhões no parque em 30 anos. 30 anos de concessão. E a arrecadação, ele pretende arrecadar por ano 30 milhões, além de construir hotel, além de construir centro de visitação e arrecadar. Até aí, tudo bem. Mas o que é que eles estão querendo fazer? Eles estão querendo... Lá Jericoacoara, para quem conhece, sabe que é uma vila. Sim. Você não vai para o parque de Jericoacoara, você vai para a vila de Jericoacoara. E daí pode acessar o parque. Pode acessar o parque. Então eles estão fazendo uma estrada e querem cobrar, não é uma entrada no parque, é um pedágio. Na realidade é um pedágio que vai encarecer para o turista, vai sair uns R$200 em média para cada turista. O que é que vai acontecer com isso? Desemprego, muito desemprego. Os hotéis vão quebrar, porque você vai ter que pagar um pedágio para se hospedar no hotel. O que é que ele está te oferecendo? Do Preá, são 8 quilômetros de estrada, é o pedágio mais caro do Brasil. Você vai pagar R$200 para fazer esse percurso. E aí, como é que eles vão administrar o parque? Eles têm que resolver o problema de eu vou para a Vila de Jericoacoara. Se eu não for para o parque, eu não pago. Mas se eu for para o parque, aí eles resolvem. Eu vou para a Duna, fora da vila, vou para a Pedra Furada. Eles arranjam um meio de cobrar. Porém, do jeito que está, vai ser a comunidade está muito organizada. Sim. Eles vão fazer um movimento agora dia 20, muito forte. O Conselho Comunitário é muito forte. E eu acho que isso não vai dar certo. Não vai dar certo se o tribunal julgar favorável à empresa. Isso é inexequível, vai ter uma revolta muito grande. E também há uma ilegalidade clara, que é cobrar pedágio em nome de entrada no parque. Não existe isso. Então, é um negócio da China, os caras vão ganhar milhões e com toda essa concessão já começa com um cara que ganhou porque o irmão é do Ministério do Meio Ambiente. É muito esquisito isso, cara, não tinha outros, só ele que tinha para ganhar essa licitação. E, além do mais, que é 120 milhões em 30 anos não é nada. E arrecadar, do jeito que eles querem, eles vão arrecadar 30 milhões por ano. É um negócio da China. Então,
O tribunal da 5ª Região tem que derrubar isso aí e autorizar a cobrança só de quem realmente quer entrar no parque e evitar que seja cobrada de visitante, de morador, de quem quer que seja. Você sabe quantos empregos tem só de caminhoneteiros e bugueiros fazendo esse trajeto de Jericoacoara? 1.000. Se você botar um motorista e um ajudante, são 2.000 pessoas. Fora o que vai perder as pousadas. Fora... Então é um caos social. É um caos social. E que isso nós estamos lutando muito bravamente para que isso não aconteça, porque é muito ruim para Jericoacoara, é muito ruim para o Ceará. A cobrança para quem entrar na vila, que essa empresa quer realizar, né? Se não me engano, é de R$ 41,50 só para entrar na vila, e isso por um período de 10 dias e a cada dia mais. Não. Aí você tem hoje uma taxa que é de R$ 40 para entrar na vila. Certo. É o quê? É uma taxa turística que tem em vários municípios. Sim. E aquela taxa é arrecadada para manter a limpeza de Jericoacoara, para manter a organização urbanística e de tráfego em Jericoacoara. Essa taxa ninguém reclama. Além dessa taxa, eles querem cobrar mais uma taxa de R$ 200 só para você ir do Preá até a vila de Jericoacoara. Entendi. Então, isso aí vai para onde? Vai para o bolso deles. Uma pequena parcela dessa taxa, 20%, vai para os 3 municípios: Camusim, Jericoacoara, Jijoca de Jericoacoara e Cruz. Então, você pegar se eles fossem, tudo bem, vamos cobrar, mas nós vamos assumir aqui o lixo, vamos assumir o saneamento que precisa melhorar, vamos assumir, vamos dar aqui a metade da taxa para o município, que é quem administra lá. Uhum. Tudo bem, seria uma coisa a se avaliar, mas não, é uma taxa para eles. Fica com eles, né? Fica com eles. Sim, entendi. Isso na prática poderia, inclusive, fazer com que os turistas cearenses não fossem visitar, né? Nem cearense tem estrangeiro, porque não existe isso. O estrangeiro eu digo porque, por exemplo, o europeu que vem com euro, o valor é muito... Tem uns que também não tem, o sulista também, você agrega, você vai ter que pagar pousada, tem que pagar avião, tem que pagar o transporte, você ainda mais R$ 200 para nada. Encarece muito o destino. Deputado, só para a gente finalizar, a gente já está ali passando um pouco do tempo, mas a expectativa do senhor, então, para esse julgamento que vai acontecer no dia 23 de setembro é que a Justiça não acate o recurso da URB. Não acate o recurso, porque se acatar, vai ser um caos para Jericoacoara. E a população vai se rebelar, a população não vai aceitar esse absurdo, e isso você vai ver a consequência que isso vai ter se o tribunal não der ganho de causa à população, porque não é o município. O município está na ação, mas está representando a população, está representando aqueles trabalhadores e aqueles empresários que serão os prejudicados. Você vai prejudicar mais de 10.000 pessoas para favorecer um grupo que é um grupo que, na sua origem, não ganhou essa licitação muito estranhamente. Um acusado da Lava Jato, irmão do subministro, né? E aí eu não sei, cadê a Marina Silva? A da Marina Silva tão ambientalista, numa hora dessa, era bom que ela se manifestasse também. Só para a gente entender melhor o trâmite na Justiça, caso esse recurso seja acatado, haveria a possibilidade de entrar no instância superior? No Superior Tribunal de Justiça. Então ainda haveria ali outro meio de tentar barrar isso. Nós vamos até o fim. Perfeito. Então, deputado, eu queria agradecer o senhor aqui pela oportunidade de estar conversando aqui no podcast. Foi um prazer receber o senhor. E já fica também um convite estendido para os próximos episódios da política cearense, né? Sendo julgado, por exemplo, esse recurso, né? Dando causa vencida para a população, o senhor está convidado para vir aqui para o podcast. Com todo prazer. Então é isso. Obrigado também a você que nos assistiu. Assistiu a mais uma edição do podcast Questão de Opinião, e não deixe de acessar também o nosso portal opiniãoce.com.br e fique atento às nossas redes sociais. Até mais.